paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou rodar aqui um vídeo que está no canal do irmão Fernando, Caminho de Damasco, mas eu não concordo com o que foi falado ali. Ele está numa conferência, isso foi gravado, ele fez uma pergunta e o pastor respondeu. E a pergunta tem relação ao batismo da CCB, se deve ser aceito ou não. Assim, de forma generalizada, ou seja, anulando tudo de uma vez, né? E a gente vai rodar esse vídeo aqui para você assistir esse vídeo e eu vou fazer aqui os meus comentários e eu vou colocar alguns apontamentos para dizer por que é que eu discordo disso, ok? Segue aí, acompanhe o vídeo e na sequência vou fazer os meus apontamentos. Acompanhe. Fernando, Igreja Batista Reformada de Indaiatuba, São Paulo. Reformed Baptist Church in Indaiatuba, São Paulo. Nós temos uma falsa igreja no Brasil. We have a false church in Brazil. Porém, eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. They baptize in the name of the sem Father, estar the Son, and the Holy conectado aí com a Spirit mensagem do Evangelho. without being connected to the gospel. Aí você tem alguém que ouviu a mensagem do Evangelho. Then you have someone that heard the message of the gospel, Por ignorância, ele batiza nessa seita. and by ignorance they get baptized in this cult. Sai de lá e vem They- para uma igreja bíblica. They leave and come to a biblical church. E o argumento dele é: eu ouvi o Evangelho, And the argument batizei is, numa igreja I que é heard por the águas, em gospel, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. I was baptized E in eu the não name of vou the Father, the batizar Holy aqui. Spirit, the Son, and the Holy Spirit. E eu E não aí- vou batizar And aqui, I don't eu já have to sou be batizado. baptized again because I was already baptized. Eu posso aceitá-lo como membro? Could I accept this person as a member? No. No. Absolutely not. Não, absolutamente não. Você tá, just a second, você tá falando da CCB, né? Só para o pessoal aqui saber. I was just recognizing the type of the cult, the Yeah. cult that we're talking about. We only have here in Brazil. Yep. So they would need to understand not that they're going to have to be baptized again. Essa pessoa tem que entender que ela não seria rebatizada. As long as they think that, I wouldn't baptize them. Se essa pessoa entende isso, eu não tenho como And batizá-la. I wouldn't take them into membership. E eu não receberia essa pessoa na membresia. They first have to understand that they have not been baptized. Primeiro, essa pessoa tem que entender que ela nunca foi batizada. That's the question. What is baptism? Essa é a pergunta. O que é o batismo? So the mere fact that I was truly converted, O fato primário de que eu sou convertido as best I can tell, é o máximo que eu posso dizer. and yet foolish enough to join a cult, Assim, dessa perspectiva, essa pessoa foi tola o suficiente de se juntar a uma igreja como essa. does not make their religious immersion of me a Christian baptism. Isso não faz dessa imagem que foi esse batismo nessa seita algo verdadeiramente cristão. Bem, antes de começar a falar e a dar as minhas explicações sobre por que eu discordo, eu quero dizer para vocês que nós somos irmãos em Cristo, eu, Fernando, e não é porque eu discordo disso que nós temos divergência, ok? Antes que você se escreva aqui embaixo, mas vocês têm que estar unidos, nós estamos unidos. Isso aqui são divergências de pontos de vista e eu vou dar as minhas explicações. Eu vou falar para vocês por que é que eu entendo que ele está errado e eu não concordo com isso, ok? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a Bíblia deixa claro em diversas passagens bíblicas que quem valida o batismo é o batizado, não o batizante. Não existe uma única recomendação nas Escrituras dizendo que a pessoa deve ser avaliada, a não ser uma pergunta que é feita à própria pessoa que deseja se batizar. É lícito, né? Ou seja, o que é que me impede de ser batizado? O que é que me impede? Ou seja, essa pessoa, longe de estar frequentando uma igreja pagã, ela não frequentava lugar algum, absolutamente algum, o eunuco, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E Filipe diz para ele: é lícito se você crer de todo o coração. Partindo desse ponto, eu já tenho aqui que a recomendação para que você seja batizado, porque aí Filipe apresenta uma recomendação. A recomendação é: você pode ser batizado se você crer de todo o seu coração.
Ponto final. Então, partindo desse ponto, a gente entende que quem valida o seu batismo é o próprio batizado. Se essa pessoa verdadeiramente creu que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, né? Então, o que a gente tem que levar em consideração? Irmão, o Espírito Santo está agindo. Quando você nega eficazmente, ou seja, passa a régua, você pode estar aí machucando uma alma por quem Cristo morreu. E isso é uma recomendação da palavra de Deus, para que você tome cuidado, que com suas palavras, ou com a sua liberdade, ou com o seu juízo, você pode estar ferindo uma alma por quem Cristo morreu. Esse é um pecado, você machucar aquele a quem Cristo morreu. Ou seja, quando você faz isso de forma genérica, né, você está simplesmente negando a fé da pessoa. Porque a pessoa, a denominação, ela tem um problema. Quando eu falo da denominação, né, e eu falo dos batismos, eu sempre coloquei um adendo, que são as pessoas que se batizam lá por opressão ou por emoção, esses batismos não valeu nada. Por quê? Porque o fator que motivou esse batismo não foi evangelho, mas a pergunta que o Fernando fez é se essa pessoa encontrou o evangelho. E de que forma ela pode encontrar o evangelho? Amigo, seria impossível a gente dizer de que forma o Espírito Santo trabalharia. Porque quando você pergunta de que forma ela encontrou o evangelho, você está tentando tatear de que forma o Espírito Santo agiria. As pessoas podem ser convertidas ali dentro da CB no cantar dos hinos, porque o cantar dos hinos tem evangelho. Ali tem evangelho, hinos lindos e maravilhosos, aonde Cristo é anunciado como o único e suficiente Salvador. A gente não pode passar uma régua e dizer, em momento nenhum, né, a pessoa pode ouvir o evangelho ali dentro. Eu creio na ação divina do Espírito Santo. Até o pior dos ímpios homens pode ser tomado por Deus a boca dele para pregar o evangelho. Eu não ponho limites à atuação do Espírito Santo. E aí entra a segunda questão. Bom, para ser justo, porque a partir de agora, para quem concorda com isso, entenda, você tem que ser justo. Ainda mais nós aí, os reformados, os irmãos, né, reformados que falam tanto da justiça. Não, você tem que ser justo, né? Você tem que ser justo. Então, vocês têm que ter uma relação de todas as igrejas no Brasil, já que a pessoa que vai entrar dentro da sua igreja, ela será avaliada a partir do local onde ela frequentou e qual o ambiente que ela esteve e quem foi que fez o batismo. Então você vai ter que ter uma relação das mais de 20 mil denominações no Brasil, 20 ou 30 mil, né, catalogada dizendo, os provenientes dessa igreja aqui devem ser rebatizados. Porque fica fácil, você mira em uma igreja e as outras. Se você não levar na mesma regra, você está sendo injusto. Portanto, eu acho que as pessoas devem, obviamente o pastor deve ter uma conversa com a pessoa que queira ingressar na igreja dele, e esta pessoa, depois de você expor o evangelho, tal, e se essa pessoa disser, não, eu creio nisso tudo, eu me batizei crendo nisso. Ou seja, quem sou eu para dizer, não, você não creu, não, você não foi batizado de fato. Irmão, isso é pesado, isso é grave. Isso é grave, isso pode causar transtorno na pessoa. A pessoa pode até entrar na sua igreja e estar bem tranquilamente, mas a partir do momento em que ela começar a ver problemas graves e sérios, ou seja, a cabeça dela pode voltar lá ao início da iniciação dela nessa igreja e bugar a cabeça dela. Ou seja, batizei na CB, aí eu vim para cá achando que aqui era a igreja verdadeira e certa, mas depois que eu vi isso tudo, acabei batizando de novo. Já aconteceu no meu canal de chegar gente lá, né, transtornado justamente por causa disso. Já estava no 3º batismo, porque passou por 3 igrejas que diziam, né, ter a revelação absoluta da verdade bíblica. Isso é um problema muito grave. Isso são frutos de extremismo e nós vamos chegar aí, tá? Terceiro ponto. Voltando à ação do Espírito Santo, eu pergunto a vocês,
Irmão, você acredita que o Espírito Santo pode atuar em converter almas dentro da congregação cristã no Brasil? Se você disser que sim, você não acha que é perigoso você estar pedindo coisas para uma pessoa fazer, ou seja, uma ação, batizar novamente, sendo que essa pessoa declarou a você, olha, eu fui convertido e de fato batizado? Eu creio, irmão, que não existe limite para Deus atuar e salvar aqueles que lhe pertencem. Portanto, eu acredito que seja muito mais razoável passar a responsabilidade para a própria pessoa, dizer, olha, irmão, eu preciso ser batizado. Que eu acredito que é o que vai acontecer com a maioria dos irmãos, porque, como eu disse, a maioria dos batizados batizam por medo e por opressão. Mas no meio desses, vai chegar alguém que vai dizer para você, irmão, eu fui batizado porque eu criei no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O meu caso, a minha família que assiste os meus vídeos, os amigos, aqueles que me conhecem lá da época da minha comum, no Parque Neide, em São Bernardo do Campo, né, eles são testemunhas e sabem, eu fui convertido, né, por Cristo, e eu fui para a CCB, e eu fui para o batismo para selar o meu compromisso com Cristo, obedecendo o mandamento que ele nos deu. Não batizei por emoção, não batizei por opressão. Eu fui ciente, né, de que eu deveria batizar porque fui convertido. A minha conversão se deu, eu estava completamente drogado. E naquele dia, cair de joelhos, pedindo compaixão e misericórdia, e eu fui convertido ali. Eu ouvi vozes conversando comigo. E naquele dia, foi removido de mim todos os vícios que eu carregava. Todos os vícios. Porque no mínimo, a ciência mostra isso. No mínimo, você vai ter abstinência. Você vai manifestar abstinência quando você para por si só. Quando você apenas é uma força mental que você tem, fala, não, eu vou parar de usar a droga, você vai ter abstinência. Eu nem abstinência tive. Era como se eu nunca tivesse usado. Simplesmente fui completamente liberto de tudo. Eu fui convertido naquele dia de joelhos. E eu sou esta pessoa convertida até o dia de hoje, desde 2001. Desde 2001. Ou seja, como eu, sendo um pastor, vou negar que esta pessoa foi convertida, vindo à minha igreja, sendo que não só ela apresenta frutos de evidências de conversão, porque alguns podem ter a ousadia de falar, mas será que foi Deus? Tem frutos do Espírito, frutos, uma transformação genuína e verdadeira, o que mostra e aponta para realmente uma ação do Espírito Santo. Ou você vai dizer que tudo isso foi o diabo quem fez e o diabo preparou uma pessoa para combatê-lo. Porque tudo que eu falo aqui é sobre Bíblia, Escritura, Cristo como único e suficiente Salvador. Ou seja, aquilo que eu faço, o trabalho que eu faço, alcançando as pregações, alcançando tantas pessoas para o Evangelho do Espírito Santo, está nítido que eu trabalho para o reino de Deus. Bom, aí a gente vai analisando e vai vendo as incoerências, que é um grande problema para esse tipo de discurso. Porque se o batismo da CCB deve ser rejeitado, porque lá tem pregações que são heresias. Portanto, eu não posso acreditar que o Espírito Santo atue lá. Lá tem heresia. Se tem heresia, são hereges. Se são hereges, devo recusá-lo. É exatamente assim que você pensa, não é isso? Pois bem, calvinistas extremistas também dizem que a doutrina arminiana é uma heresia. Eles também dizem isso. Portanto, essas pessoas, para serem coerentes, devem negar o batismo a essas pessoas. Aí eu pergunto para o Fernando do Caminho de Damasco, os demais que talvez pensem como eles, os arminianos são seus irmãos ou não são seus irmãos? Vocês aceitam o batismo deles? Chegar um irmão da Assembleia de Deus e quiser ser membro da igreja de vocês, vocês vão obrigá-los a se batizar? Ou vocês vão aceitar o batismo dele? Se você disser que você aceita e que é irmãos, você está demonstrando um duplo
padrão de personalidade. Com um tipo de pessoa você age de uma forma, com outra pessoa você age de outra forma. E aí fica um problema, porque se realmente o batismo na CCB deve ser veemente rejeitado, porque lá é uma seita, e você aceita batismo de outras igrejas que vocês também classificam como heresias, então esse duplo padrão é um problema, porque você pode estar manifestando ódio pela CCB, e aí é um problema, ódio de rechaçá-la por completo. Para não pegar a pecha de ódio, você tem que agir com padrão a qualquer outro tipo de denominação que esteja no rol das heresias. Isso é um problema grave, rapaz, ok? Por quê? Já estão, né? Eu ouvi o Fernando há um tempo atrás dizendo que o arminianismo é uma seita, é heresia. Não, acho que foi heresia, é heresia, né? Se é heresia e a gente não deve reconhecê-los, logo fica a dúvida. E então devo reconhecê-lo como irmãos na fé ou não? Reconheço eles como irmãos em Cristo ou não? Se você disser que sim, então eu vou falar, você está tendo comunhão com os hereges, com heresias? Ou seja, gente, esse extremismo vai criar duplo padrão. Quando você for analisar, quando você for avaliar, você vai ver problemas, ou seja, o discurso não é uniforme. Até porque já estão aparecendo vários pastores reformados rechaçando a ideia de que deve ignorar os irmãos arminianos. Alguns deles falam que existem equívocos na interpretação, até porque eu tenho a minha opinião, e depois eu vou dar sobre isso, sobre o que é heresia. Heresia não é discordar do seu argumento teológico. Heresia tem a ver com a base, que é a Bíblia. Discordar da sua teologia, isso não faz ninguém herege, querido. O que faz herege é a pessoa discordar da Bíblia. Evangelho escriturístico está aqui nas Escrituras. Aqui tem pontos cruciais do Evangelho que são considerados as bases do Evangelho, as colunas do Evangelho. Discordar dessas colunas, sim, configura heresia, ok? Então, sabe, duplo padrão é um problema, e isso é mais um sinal apontando para o quê? Um extremismo religioso. Portanto, irmão, nós devemos ter muito cuidado, porque nós podemos estar saindo de um comportamento padrão, de um extremismo religioso da congregação cristã no Brasil, e a gente está indo para um outro limite, do outro lado, o mesmo extremismo religioso, só que agora ainda mais polido, com um discurso evangélico, né, com um discurso de cristão, mas o resultado nesses dois extremismos é exatamente o mesmo. É aquilo que produz dentro de você. O que a CCB produz? O que esse extremismo? Lembra, o extremismo do calvinismo. Eu sou calvinista, já vou até assumir aqui para vocês que eu evitava dizer isso, porque o foco do meu assunto é combater as heresias na congregação. Mas quando você pega o extremismo CCB, versus o extremismo, né, calvinista, aquele que rejeita arminiano como irmãos na fé, e eles começam a considerar as doutrinas de Calvino como se fossem as doutrinas da graça, ou seja, os mesmos argumentos. Quando você vai ver o que isso está produzindo nessas pessoas, são os mesmos sentimentos: orgulho, soberba e intolerância. O resultado desses ensinos, né, extremistas gera isso: orgulho, soberba e intolerância. E aí você começa a ver duplo padrão, né? Ou seja, o calvinismo, eles adotaram o nome de doutrinas da graça.
ou seja, dando um título elevado ao que eles entendem e ao que eles acreditam. Ou seja, eles elevam ao ponto de classificá-la como doutrinas da graça. Se é doutrina da graça, eu não posso nem falar contra, eu não posso nem rejeitar, se não pega mal. Essa, muitas das vezes, é a estratégia e a técnica. Chama de doutrina da graça e aí a gente não pode recusar. A mesma coisa a CCB, que ela diz, do mesmo modo, ela fala, né, verdadeira graça. Nós temos a doutrina revelada, ao ponto de chamar de graça. A mesma coisa, doutrinas da graça e a graça revelada na terra. Você vai falar alguma coisa da graça? Não. Por quê? Porque o CCBano diz que se falar dela, você está cometendo uma blasfêmia. Provavelmente, se você falar, não, doutrinas de Calvino não é doutrinas da graça, é doutrinas de Calvino, né? Pode ser que alguns desses extremistas diga que você está blasfemando exatamente da mesma forma. E aí você vê aqui, né, o duplo padrão se repete. O CCBano acredita que a verdadeira revelação de Deus veio em 1910. Se a verdadeira revelação veio em 1910, eles também, assim, pelo menos eles são mais sinceros, eles acreditam que eu sou salvo a partir de 1910. O calvinista extremista, a mesma coisa. Se o Calvino, se a doutrina de Calvino, se os ensinos de Calvino é a verdadeira revelação, que é a verdadeira manifestação da graça, mostrando a graça, então eu vou entender que só a partir de 1536 a gente tem a verdadeira revelação. Ou seja, tanto os CCBanos, né, como fica as pessoas que nasceram, viveram e morreram antes de 1910. Os calvinistas extremistas, como fica então as pessoas que morreram, viveram, né, antes de 1936? É o mesmo problema, gente, o padrão se repetindo. Aí você tem ali a pessoa do Luiz Franciscon como aquele que trouxe a verdadeira interpretação da palavra de Deus, aquele que trouxe a graça de Deus, e aí você tem os extremistas calvinistas dizendo que João Calvino é quem trouxe a verdadeira revelação da palavra, aquele que trouxe as doutrinas da graça. Bom, você falou doutrinas da graça, você não precisa mais, ou seja, é uma doutrina jactada, né? Ou seja, é levantada ao extremo, a ponto de muitos desses extremistas, né, levarem o evangelho das doutrinas da graça e não o evangelho propriamente bíblico, né? E aí você tem aqui, né, ambos julgam pessoas para a salvação, ambos, né? Se não crê como nós, né, praticamente você não está na graça, você não creu na graça, você não entende a graça. O CCBano também fala a mesma coisa. E o resultado disso tudo vai gerar uma pessoa e um coração cheio de orgulho, de soberba e de intolerância. Disso, meu querido, você que está me ouvindo agora, que saiu da congregação Cristã no Brasil e já viu esses padrões lá dentro, já viu esses comportamentos, eu te peço, tome muito cuidado. Não vá por esse caminho. Você já sabe o que tem lá no final. Você já sabe o que vai acontecer lá no final. Frustração, e quem vai se machucar é você, né? Se acontecer alguma coisa, o único que vai se machucar sempre vai ser você. Então, tomem muito cuidado. Entenda uma coisa, meu querido. Eu vou fazer uma analogia. Uma mulher vive dentro de uma casa oprimida, onde ela é oprimida, ela vive sob um jugo pesado, um homem que domina e comanda ela. Essa pessoa, ao longo do tempo, ela ganha experiência com aquele tipo de comportamento. E às vezes aprende a viver até para lidar com aquilo. Se essa mulher que vive debaixo dessa opressão, né, seja ela liberta um dia desse homem ou não, né? Suponhamos que Deus levou aquele homem embora, ela foi liberta. Se ela entrar na casa de uma amiga para tomar um cafezinho, ela vai saber, ali dentro daquela casa, melhor do que ninguém. Se ela estiver num grupo de 5 pessoas, ela vai saber se a dona da casa está vivendo debaixo de opressão, debaixo de um relacionamento abusivo. Ela é a melhor do grupo que está ali, que vai conseguir identificar pelos padrões que ela vai enxergar ali dentro, pelos padrões de vida, como que a mulher se comporta, o modo com que ela olha para o marido antes de dar alguma resposta, antes de falar alguma coisa, e assim por diante. Portanto, meu irmão, entenda uma coisa, não tem ninguém melhor do que você para identificar uma denominação
que seja extremista, que esteja levando vocês ao orgulho, a se jactarem. Não estou dizendo isso da linha calvinista, reformada, não. Estou pedindo para você tomar cuidado com o extremismo religioso. E entenda uma coisa, verdade absoluta é só o que está escrito ipsis literis nas escrituras sagradas. Ali está o evangelho. Ali está. Existe até irmãos reformados que nunca leu a Bíblia toda, nunca estudou a Bíblia toda, mas ele já abre os livros das doutrinas da graça. Ele abre os livros das doutrinas da graça, mas se você perguntar para ele, você já estudou a Bíblia? Você já leu a Bíblia? A Bíblia mesmo? Você foi lá na completa Bíblia para ler? Provavelmente um punhado desses extremistas vão falar, não. Ah, não, porque ele acha que as doutrinas da graça já substituem o evangelho. E aí, meu querido, são alvos fáceis para se tornarem potenciais, pregadores e jactados, que vai gerar no povo orgulho, soberba e muita intolerância. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.